Oi, eu sou o RDV e você está no Nova Polis. Vamos comentar um vídeo aqui que não foi sugerido por ninguém. Eu encontrei aqui na internet. É até um pouquinho antigo, mas agradeço a todos que vão no novapolis.com.br registrar, sugerir notícias lá para nós. Então, por aqui, nós temos aqui o Nicoleles, né? Ele é um neurocientista muito renomado mundialmente, né? Uma pessoa muito inteligente. E para quem não conhece o Nicoleles, né? Ele é neurocientista, que estou puxando aqui da Wikipédia. É, estudou medicina na USP, foi professor em Duke, é uma faculdade muito importante. E ele é mais lembrado aqui pela chute inicial na Copa do Mundo, né? Então, essa pessoa é um cadeirante e ele mesmo comandou o chute aqui nessa bola, né? Então, vamos acompanhar aqui. Ele fala algumas coisas aqui que é, merece uma nota aqui, né? Então, bora lá. Que você vê nos Estados Unidos, onde o único fator preponderante é qual vai ser o retorno econômico da neurotecnologia. Que, na minha opinião, vai ser muito maior do que da inteligência artificial, que daqui a pouco capota, né? Porque até agora não deu nenhum, né? Já tem os caras da Amazon, acho que da Amazon, demitindo. Aqui já começa a primeira esquerdada que ele dá aqui, é que na China uma visão mais humanista e os Estados Unidos têm uma visão capitalista e tal. Essa sempre acho a mesma choradeira. A função social da empresa é dar emprego, é gerar dinheiro, é dar renda para as pessoas. Não tem nada mais além disso. Se, é, se consegue alguma coisa a mais disso, é um bônus. A primeira função social de uma empresa é dar emprego para as pessoas. E até o autor Schumpeter, né, que as pessoas só adotam certas tecnologias quando ela traz um ganho para ela. Então, o que fez as pessoas abandonarem os cavalos para utilizarem carros? Porque teve um ganho nisso. O trabalho ficou mais fácil, ficou mais rápido, o carro não precisa descansar, o carro não precisa beber água toda hora. Então, todos esses fatores ajudaram a adoção do carro. E tudo isso, por que as pessoas largaram a máquina de escrever pelos computadores? Enfim, é porque traz ganho no serviço das pessoas. As pessoas colocam dinheiro naquilo em resposta em ganhar mais tempo, qualidade de trabalho, enfim, entre outras coisas, né? Então, essa aí é a primeira esquerdada dele. Vamos continuar aqui. Uma galera, 36 mil. além da Hyundai. Mas você sabe por que estão demitindo? Isso que também tem que ficar claro. Eles não estão demitindo porque a AI, ou a inteligência artificial, transformou esses empregos obsoletos. Eles estão demitindo para gerar cash flow, fluxo de caixa, para investir em GPUs, em equipamento e data centers. Eles ainda não têm um retorno efetivo da tecnologia. Para você ter uma ideia, saiu um relatório que a semana passada, eu tenho até o gráfico aqui em algum lugar no meu telefone, a única empresa que está conseguindo ter um pouco mais de cash flow do que o Aqui já acontece outra afirmação aqui que não está tendo retorno. É por isso que chama investimento, porque as pessoas esperam que o retorno venha no futuro. Imagina só a pessoa que investiu na Google lá, comprou lotes de ações da Google quando ela não era nada. A pessoa que comprou lotes de ações da Apple quando ela não era nada ainda. Então as pessoas, elas investem nisso. Esses venture capitalists, eles já colocam isso na balança. Assim, eu vou investir em N empresas aqui, investir em 10 empresas. 9 vai falir, uma vai dar retorno, e uma que deu retorno vai pagar todo o meu investimento, entendeu? Porque não sabe o que vai dar dinheiro no futuro. Então ele investe num monte, né? E muitas dessas empresas assim criam fundos, né, de investidores de risco exatamente para isso, né? Então, tudo isso que a gente vê acontecendo, inteligência artificial, que a gente viu na bolha da .com, né, na bolha da internet, isso tudo é investimentos que as pessoas não sabem que vai dar certo, mas precisam entrar no começo, porque quem chega primeiro bebe água limpa, né? investimento em CAPEX, né, que é equipamento, é a Microsoft, e são só 10 bilhões, que para eles é nada, tá? As outras empresas todas estão investindo esse ano que entra, Google, Meta, da ordem de 100 bilhões.
OpenAI? A OpenAI Essa é o daí? grande esquema. A OpenAI, então, Sam Altman ele suplanta. O que é difícil? Não suplanta não. Ele tá no mesmo time do nosso querido Elon Musk, Tá. entendeu? Ambos mentem com cada respiração, né? Cada exalação sai um. Eu vou dar um salto aqui, acho que aqui ele já encerra algumas coisas que eu vou pular para a próxima parte. Bom, aqui ele vai falar sobre um comportamento que é recorrente em tecnologia e inovação, né? Aí eu nunca postei, mas esse cientista postou Vamos lá. até que enfim. O cara falou: veja, são 70 anos. Desde 1956, quando tem a conferência de Dartmouth que cria toda a área, que os caras fazem a mesma coisa. Eles inflam a expectativa e anos depois eles decepcionam e o troço vai pro. Eles chamam de winter. The Artificial Intelligence Winter. É quando o dinheiro some, todos os investidores perderam tudo, os caras percebem que não vai funcionar. A minha primeira viagem internacional, em 86, eu fui pra Holanda, na Free University. Isso aí, o Schumpeter e outros autores também falam, né? São ciclos econômicos, né? Há um grande movimento em direção daquele novo rearranjo de modelo ou produção, e nem todo mundo sobrevive, né? Então há uma quebradeira geral. Então vamos voltar aqui à questão por exemplo, dos computadores, né? Ou montadores de carro, por exemplo, né? Pega montadores de carro. Quando surgiu os carros, existia dezenas de montadores, por exemplo, nos Estados Unidos existia dezenas de montadores, mas no final foram poucas que conseguiram sobreviver, né? Hoje está mais estabelecido Ford, Chevrolet lá nos Estados Unidos, entre outras, né? E outras foram compradas ao longo do tempo, então ficou só essas americanas 100% raiz, assim, foram só essas, né? Então, o Schumpeter explica isso, né? Que há um rearranjo, vai subindo o interesse das pessoas, vai investindo em dinheiro, 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 e não tem mercado para todo mundo, e algumas quebra, aí tem esse negócio. Aí que isso acontece hoje em dia, alguns casos são bolhas, né? Que é igual a bolha da internet que aconteceu, né? Todo mundo investindo em empresa .com. Se você registrasse um domínio lá, na época, tem um caso lá da pet.com que o pessoal investiu, não tinha nada, o cara não tinha business plan, não tinha nada, só conseguiu registrar pet.com, e o pessoal achou que só porque era um nome fácil que daria grande retorno, e a empresa quebrou. Recebeu investimentos gigantescos lá de marketing, ficava jogando em marketing, não realizava lucro, não realizava lucro, aí as pessoas, aí acabou quebrando, né? Enfim, isso que eles chamam de winter, na verdade, é o mercado se reorganizando para que um novo ciclo se comece, né? E isso sempre vai acontecer, esses ciclos, né? Lá em Amsterdã para aprender MUMPS, que era uma linguagem. Eu já tinha aprendido Prolog e já tinha aprendido Lisp, porque eu vi uma conferência do Marvin Minsky aqui, que é outro que enganou metade do mundo, inclusive eu, dizendo: não, isso é o futuro. Qualquer jovem que está na pós-graduação tem que saber programar nessas linguagens. Foi meu amigo John McCarthy que criou o Lisp e tal. Falei: bom, tem que aprender. Falei: aprendi. Só que aí apareceu uma linguagem que ia ser específica para medicina. Na Holanda. Aqui ele fala outra coisa aqui. Todo mundo nessa área de tecnologia, eu sou da área de tecnologia, todo mundo que inventa uma linguagem nova, um framework novo, é, cai nessa de falar que é aquele revolucionário e vai mudar toda a estrutura. Isso aí, gente, tem que acostumar com isso aí. Ele foi na ilusão lá, o Lisp, para quem não conhece, é, é essa linguagem aqui, né? E cadê? Ela é uma linguagem funcional, tá vendo? Só que ela não é muito intuitiva. Até umas coisas meio estranhas, tipo, o operador você começa com a operação, ela parece uma calculadora da HP de contabilidade, quem é de contabilidade aí pode falar, né? Mas você começa com a operação e depois você faz a conta. Enfim, ela não é muito intuitiva, mas ela serviu de inspiração nessas décadas aí de 70. O pessoal foi criando muitas linguagens, né? E soluções inovadoras, né? Foi inspiração para outras linguagens, né? Então, até hoje, frameworks modernos, assim, adota essa questão funcional, né? Que ela resolve tudo com menos compartilhamento de memória possível, né? Linguagens funcionais têm essa vantagem, né? Que ela não pode dar um bug na memória, né? Então, ela resolve tudo com uma equação aí com matemática, né? Que é muito mais efetiva, né?
Holanda. Meu pai gastou uma fortuna, passei um mês na Holanda, aprendi, voltei com os manuais, acho que fui o primeiro brasileiro. Outro dia alguém me mandou, não, tem um hospital aqui que ainda usa MAMS, mas sumiu, tá? Talvez tenha um hospital para coisas administrativas, eu consigo ver isso. Mas quando eu fui para lá, era o futuro da medicina. E tinha um cara, o nome do cara era sensacional, Short Life, eu chamava ele de Short Life, na Stanford, que dizia, não, os expert systems baseados em regras, tipo, se alguma coisa acontecer, then, então, entendeu? Eles faziam milhares dessas listas, chamavam-se expert system, e esse Edward Shortleaf dizia que isso ia substituir a medicina, que não ia ter mais médico. Isso em 86, tá? Eu tenho os livros dele até hoje. Não deu nada. Tanto é que os expert systems morreram, né? O Marvin Minsky, tudo que ele prometeu pro Japão, pros Estados Unidos, no MIT Media Lab, foi tudo pro vinagre, e surgiram as redes neurais artificiais, que já existiam desde os anos 50. Aqui, outra afirmação assim, que é muito recorrente na área, né? Que vai ser substituído, todas as tecnologias vão ser substituídas, né? Chegou o computador, falou que o chão de fábrica ia sumir. Chegou a inteligência artificial, falou que muito de emprego vai sumir. Enfim, não é que todos os empregos somem, né? Até o Schumpeter também fala muito disso, né? Que o custo de produção daqueles itens fica tão caros que não vale a pena mais ter um mercado tão grande para eles. Porque o público reduziu. O público está disposto a pagar o preço daquele produto diminuiu, né? Por exemplo, assim, uma camisa básica, sem muita coisa, você paga R$20. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu usei o tear manual aqui, fiz isso, costurei com a mão, eu que fiz a linha com algodão e tal, eu tô te vendendo essa camisa R$100, é uma camisa branca. Aí você olha assim, uma camisa branca feita na máquina por uma fábrica chinesa, R$20, aí se eu ver uma camisa branca feita na mão por uma pessoa lá com algodão orgânico lá, R$100, qual que você vai preferir comprar? A lógica é de R$20, né? Só que, da mesma forma que não substitui totalmente, como eu disse anteriormente, esse público fica nichado. Por exemplo, assim, pegando a mesma coisa dos alfaiates, né? A produção têxtil automatizada barateou a roupa. Então, as pessoas que produziam terno manualmente, os alfaiates, as pessoas que produziam terno manualmente ficaram nichadas, porque quem quer um terno sob medida é só gente muito rica. Então, a maioria compra o tamanho de loja, né? Esse tamanho padronizado, não vai comprar sob medida, né? Então, essa é a outra questão aí que é sempre muito confundida, né? Esse aqui é outro ponto que ele vai falar aqui sobre inteligências artificiais, né? Os livros dele até hoje. Não deu nada. Tanto é que os expert systems morreram, né? O Marvin Minsky, tudo que ele prometeu pro Japão, pros Estados Unidos, no MIT Media Lab, foi tudo pro vinagre, e surgiram as redes neurais artificiais, que já existiam desde os anos 50, mas... Então, a rede neural, ele é um algoritmo que tenta prever qual que é o próximo passo, né? Então, ele cria uma rede de várias camadas. Isso aqui é só um exemplo aqui de cadeias de Markov, né? Como que essas LLMs, né? Essas ChatGPT da vida trabalham, né? A partir de um determinado ponto, ele tem um cálculo de qual que vai ser a próxima palavra. Então, por exemplo, assim, bom dia. Aí se ele deduzir que é um e-mail, ele fala assim, oi, eu estou entrando em contato, tal, não sei o quê. Então, ele tem um modelo, que o pessoal sempre fala assim, o modelo do ChatGPT, modelo do OpenClaw, do Cloud, tem não sei quantos parâmetros. Ele está falando isso aqui, tem diversos nós e arestas com peso para onde que ele vai. Então, isso aí existe, é antigo, foi um ucraniano que desenvolveu a primeira rede neural, e só que na computação naquela época funcionava bem, só que não era em escala industrial, né? Então, é sempre assim, a pessoa descobre alguma coisa, nem sempre vai ser funcional no momento que ela foi criada, né? Então, vamos continuar aqui. Aqui ele fala sobre a máquina de litografia. Vamos Fazendo isso porque eles não estão conseguindo, já que há um certo boicote dos americanos em Não, eles desenvolveram a indústria de chip deles. Eu estava lá quando eles anunciaram que a máquina, que era monopólio de uma empresa holandesa, a ASML, se não me engano, que era a única máquina no mundo até recentemente, que era capaz de fazer o Extreme Ultraviolet litografia, né? Litografia extrema de ultravioleta, que é o que a TSMC em Taiwan usa para ter o monopólio de fabricar os chips da NVIDIA, por exemplo. Litografia, imprimir, ultravioleta, tá? São chips de 3 nanômetros que podem chegar agora, acho que eles prometeram 1 nanômetro. Pois bem, eu estava lá quando a China anunciou que secretamente, sem ninguém saber, eles fizeram um projeto Manhattan e reduziram. Então aqui
também outra confusão aqui que faz, né? A SML, essa empresa aqui, ela não produz o chip em si, ela produz o equipamento que produz o chip, né? Então, ela escreve numa placa de silício os transistores e resistores, todos os componentes que precisam que estejam lá na placa, né? Então, tem esse canal aqui, Veritasium, que ele explica como, como que funciona essa tecnologia, né? Vale muito a pena a assistir. E para vocês verem como que é a escrita aqui, tem, tem as bolachas, né? E nessas bolachas tem vários componentes aqui integrados, né? Depois eles cortam isso aqui e colocam dentro do... Por exemplo, esse aqui é um... Já um die escrito aqui, chama die, né? De circuito integrado. E coloca no processador. Aqui tem exemplos de processadores, outros componentes aqui. Enfim, aí essa máquina faz isso, né? E ele está dizendo que a SML já falou que está conseguindo produzir de 1 nanômetro, né? Está em 3, foi para 1 agora. Mas ele falou que a China já tem isso. Eu até falo Projeto Manhattan, né? Isso aí foi uma propaganda de marketing, né? Projeto Manhattan foi o projeto que incubou a construção da bomba atômica americana, né? Que até o Oppenheimer lá no filme ajuda a construir, né? Então chamava Projeto Manhattan. Foi o projeto que mudou o destino da guerra, né? Das futuras guerras, né? Então, eles conseguem falar que produzem. E, enfim, conseguir produzir é uma coisa, fazer em escala industrial é outra, né? Aqui algumas pessoas já denunciaram que a ASML descobriu por que acontece? A ASML, as máquinas de última geração, elas são muito restritas. A TSMC lá de Taiwan é uma que tem permissão para utilizar essas de última geração. Mas outras de outras gerações assim mais antigas, tá em 3 nanômetros, né, de 5 nanômetros, 6 nanômetros, enfim. Eles alugam, né? E essas máquinas, elas não são vendidas, elas são incomodatas. Então, eles ficam lá com você, acabou o período de contrato, eles vão lá e buscam de volta. Então, a SML descobriu que a China estava fazendo engenharia reversa nas máquinas delas, porque a máquina quebrou, eles chamaram os técnicos lá para arrumar, aí eles descobriram que eles estavam desmontando ela e remontando ela e vendo como que funciona cada parte. Aí, aí entrou um embargo, a SML contra a China, eles não vão ter máquina, aí foi eles começaram a construir, depois disso começaram a construir, fala que já tinha negócio, mas estava fazendo engenharia reversa da SML, né? Mas isso é pesquisa de ponta, eles não vão conseguir chegar em produtos em escala industrial tão cedo. Enfim, bem, aí ele continua falando aqui algumas coisas aqui, mas o de mais relevante aqui é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, deixa no comentário aqui abaixo o que vocês acharam, alguma outra dúvida, tá? E agradeço a todos lá que deixam sugestão de notícia lá no novapolis.com.br e até a próxima, pessoal.